Quando a gente fala de correr uma maratona em menos de 2 horas, precisa primeiro entender o tamanho do desafio. Eu corro de fim de semana, lá os meus 5, 6 quilômetros, e esse é o meu ritmo, 10 quilômetros por hora. Para completar a maratona em 2 horas, você precisa mais do que dobrar essa velocidade. Seria algo assim: 10 quilômetros por hora, 21,1 quilômetros por hora. O Daniel Nascimento tem a segunda melhor marca de um sul-americano na maratona. Daniel, quanto tempo você consegue correr nesse ritmo de 21,1 km por hora? Eu consigo correr há mais ou menos 1 hora, 1h30. 2 horas não dá. Desde 2 horas. Eu já tive agora a melhor marca da maratona, que é no ritmo de 20 km por hora. 20,5, 20,4. Para 21,1 é muita diferença? Ah, é muita diferença. Pega aí o recorde atual da maratona. 2 horas, 1 minuto e 39 segundos. Para quem já correu 2 horas, esse 1 minuto e 39 segundos não parece ser tanta coisa assim, né, Vanderlei? Pois é, olhando pelo tempo, parece muito pouco, né? Mas para quem está correndo, é muito difícil essa barreira de 1 minuto e 39 aí para chegar a correr abaixo de 2 horas, né? Tá, mas calma. Não esquecemos que o queniano Eliud Kipchoge já correu os 42 quilômetros em menos de 2 horas. Mas essa marca aí tem um asterisco. E já a gente conversa sobre isso. Se você tivesse que explicar para uma pessoa que nunca correu, de repente, o tamanho desse desafio, que é correr uma maratona abaixo de 2 horas, como é que você explicaria? Como é que dá pra gente dimensionar esse desafio? Olha, não tem nem como colocar comparações, né? É você além de um limite e de um imaginário. Tipo assim, conseguir algo que não existe comprovadamente. A maratona é a prova mais tradicional das Olimpíadas. Faz parte dos Jogos desde a primeira edição, em 1896. De lá pra cá, os recordes mundiais foram caindo e caindo. Não muito tempo atrás, se corria 2:06, depois de 2:06, parece que passaram o rastelo assim e as marcas caíram muito, né? E um dos principais motivos para isso acontecer não teve nada a ver com o treino. Pensa só, o corpo humano, assim como uma máquina, precisa de combustível. Para correr uma maratona, o gasto calórico é de mais de 2.300 quilocalorias. Isso dá mais ou menos 1,7 kg de feijoada. Essa tem uns 400 gramas, então seria quase 4 vezes isso daqui. Dá pra correr uma maratona com tudo isso de feijoada na barriga ou não? Não, isso aí não dá não. Mas hoje a ciência está entrando bastante no esporte e eles estão trabalhando na parte da suplementação. A minha alimentação durante a prova, eu utilizo suplementos à base de carboidrato e gel. Mas é claro que não é só de alimentação que se faz um bom maratonista. Então, ainda tem espaço para melhorar. Michael Joyner é especialista nos limites da performance no esporte. Em 2011, ele publicou um artigo prevendo que o recorde das 2 horas seria quebrado até 2035. Eu gerei um modelo matemático há mais de 30 anos, em 1991, para determinar a velocidade máxima que um ser humano consegue correr. Quando fizemos as nossas projeções, nós olhamos o ritmo com que o recorde vinha sendo quebrado e calculamos que alguém, em meados de 2020 ou até meados de 2030, conseguiria correr uma maratona abaixo de 2 horas. Então eu acho que sim, é possível que isso ocorra 1 ou 2 vezes numa prova oficial num futuro próximo, digamos dentro dos próximos 10 anos. Quando a gente pensa numa maratona, normalmente o que vem à cabeça é o esforço físico necessário para completar os 42 km 195 metros. Mas a verdade é que sem uma mente forte, ninguém quebra recorde nenhum. Aliás, nesse caso, sequer completa a prova. Oi, Carla. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. A realidade é que numa prova de longa distância,
pode acontecer muita coisa, inclusive dentro da nossa cabeça. Pode aparecer pensamentos, dúvidas que a gente vai precisar combater. Então, sabendo disso, vale a pena a gente já se precaver e organizar a forma como a gente vai pensar, como a gente vai se defender, como a gente vai atacar ou resolver os problemas que aparecerem pela frente. E quando chega na parte dos 30 quilômetros, começa a vir as coisas negativas. Muitos atletas, por exemplo, o Eliud, como ele espanta essas partes negativas, ele transforma em energia, eles colocam um sorriso no rosto. Aliás, que bom que o Danielzinho falou em Eliud Kipchoge, porque ele é o único ser humano no mundo a ter corrido uma maratona em menos de 2 horas. Mas oficialmente, o tempo não valeu. A real é que pegaram o maior maratonista da história, dono do recorde mundial, e armaram um esquemão para ele conseguir correr nesse tempo. Uma temperatura abaixo de 15 graus durante toda a prova. O percurso, então um percurso sem subidas e sem descidas, praticamente plano, para que ele pudesse correr na mesma velocidade, ter um controle melhor da velocidade. Um grupo de atletas correndo em V na frente dele para cortar o vento, então ter menos arrasto ali, ele fazer menos força para cortar esse vento. Tudo foi muito bem pensado e, obviamente, muito treino envolvido com isso, para que ele pudesse baixar das 2 horas na maratona. E o que o Kipchoge tem de diferente para conseguir correr tão próximo desse tempo e até baixar as 2 horas, como acabou acontecendo? Olha, eu acredito que é um cara que tem um diferencial de genético muito grande, né? É um cara que suporta o limite do seu corpo além dos demais. Tá bom, chegou a hora de trazer um pouco mais de ciência para parar. E a gente vai comparar tudo com um carro, porque fica mais fácil de entender. Existem 3 fatores fisiológicos fundamentais para um maratonista de sucesso. A nossa capacidade de captar e usar oxigênio, chamado tecnicamente de VO2 máximo, como se fosse a potência do motor. Em segundo lugar, tem a intensidade mais alta que a gente consegue sustentar um exercício físico. Esse é o limiar anaeróbio, que é tipo aquele ponteiro do medidor de giros do carro, sabe? Se passar muito do limite, o motor vai fundir. E, por fim, a economia de corrida, que seria como a aerodinâmica, que permite você ir mais longe, gastando menos energia. O grande maratonista hoje, ele tem que ter um consumo máximo de oxigênio, tal do VO2 máximo muito alto, acima de 80 ml por quilom-minuto. O limiar anaeróbio, que é um segundo indicador fisiológico muito próximo do VO2 máximo, por volta de 90% a 92% do VO2 máximo, e ser muito econômico. A economia de corrida é muito importante para um atleta que quer correr maratona muito rápido. Essa é a receita da maratona em menos de 2 horas. O Kipchoge, é claro, tem índices extraordinários nesses parâmetros. Mas tem mais um fator que o ajudou a romper essa barreira. O tênis, que hoje é considerado doping tecnológico. E faz diferença esse tênis? Sim, fazem muita diferença. E até tem tênis, também tem tênis que são proibidos, que, por exemplo, tem tênis que tem 3 fibras de carbono, que fizeram alguns testes. Mas hoje são permitidos os tênis de uma fibra só de carbono. E esses tênis ajudam muito na estabilidade. Ok, já entendi. Ainda não dá para correr uma maratona abaixo de 2 horas numa prova oficial e sem doping tecnológico. Agora, a gente vai voltar lá pro começo, porque para as 2 horas falta só 1 minuto e 39 segundos. É muita coisa esse 1 minuto e 39 segundos que está faltando? É muita coisa. Mas é possível. É possível. Eu acredito que a tecnologia está evoluindo com o tempo ainda. Tem muitas coisas para mostrar para a gente. O avanço da ciência e da tecnologia tem colaborado demais para a queda dos tempos. Talvez o que falta para romper essa barreira venha daí. Ou da genética. Ou então da prova com as condições perfeitas. Aí, quem sabe, não vai faltar mais nada. É uma questão de tempo, até que você tenha os corredores certos, no percurso certo, no dia certo, e com um bom prêmio em dinheiro para estimular as pessoas a correrem juntas, pelo menos nos primeiros 30 a 35 quilômetros. Vamos dizer que a gente pega os 15 melhores atletas do mundo, todos eles largam numa maratona, que tem um percurso adequado, um clima adequado e todo mundo pensando em bater as 2 horas. Talvez nesse momento a gente consiga que um dos atletas consiga essa marca de sub-2 numa prova oficial.
Bom, se a resposta não vier da ciência e nem da tecnologia, vai ter que vir do lugar de onde sempre veio. A quebra de um recorde foi um propósito que colocou para você. E nós, atletas, buscamos a realização dos propósitos que a vida nos colocou. Os grandes desafios que a vida e o esporte nos colocou. Então a gente está ali para romper as barreiras do nosso limite.